Deus está realizando uma obra que perdurará pela eternidade. Amém. E para isso toda pessoa necessita cooperar com Deus, para que os propósitos de Deus sejam realizados na sua igreja. Você dirá, por que eu e por que toda pessoa necessita cooperar com Deus para que os propósitos dele sejam realizados na sua igreja? Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã pelo menos 5 razões pelas quais nós necessitamos cooperar com Deus para que os propósitos dele sejam realizados na igreja. Ok? Em primeiro lugar, o primeiro motivo, a primeira razão, é que nós temos a responsabilidade de comunicar as boas novas da salvação a todo morador da terra. Nós temos a responsabilidade de fazer discípulos. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 24, e ler o verso número 14. Marcos, capítulo 24, verso número 13. Perdão, verso 14. Marcos 24, 14. Diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, verso 14. Misericórdia, tá nervoso, pastor. Mas é Mateus, capítulo 24, verso número 14. O texto bíblico diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para quê? Para testemunho às nações, e então virá o fim. O evangelho tem que ser comunicado, a boa notícia tem que ser sabida, tem que ser ouvida, tem que ser comunicada. As pessoas têm que saber que elas são amadas por Deus, que Deus as ama, que Deus quer perdoá-las, que Deus quer mudar o rumo de sua vida. Se você me acompanha umas páginas antes, no livro de Mateus, capítulo 9, verso número 35, você vai encontrar que Jesus nos deu o exemplo. E no livro de Mateus, capítulo 9, verso número 35, diz que Jesus fez uma obra, fazendo o quê? O texto bíblico diz aí: e percorria Jesus como? Todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Alguém tem que continuar essa obra, alguém tem que realizar essa tarefa. Por isso Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 28, verso 18 em diante. Mateus capítulo 28, verso 18 em diante. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: toda potestade me é dada no céu e na terra. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos capítulo 16, verso 15 e verso 16, les disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Lucas capítulo 24, verso 47
a 49, dice, Lucas 24, 47 a 49, dice, e que em seu nome se pregasse o que, irmãos? Se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém. E Jesus disse assim: vós sois, que coisa? Testemunhas destas coisas, e eis que eu vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. E duas passagens mais gostaria que nós pudéssemos ler. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo, que coisa diz a Bíblia? Tendo o evangelho eterno para pregá-lo a todos os moradores da terra, dizendo a grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Mas no capítulo 18, verso 4 do livro de Apocalipse, Deus fala e diz para nós: nós temos o privilégio e a responsabilidade de dar o último chamado da misericórdia, com as seguintes palavras: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes nos seus flagelos. Em breve, as pragas que estão escritas no livro de Apocalipse, capítulo 16, quando o tempo da graça fechar, cairão sobre aqueles que se recusaram a receber o selo de Deus. Mas antes que isso aconteça, nós temos a responsabilidade de falar para as pessoas, porque muitas estão confundidas, porque muitas não sabem o que está acontecendo, o que vai acontecer. Muitas não sabem discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Todos, ou melhor dito, uma boa quantidade de pessoas pensam que podemos adorar a Deus de qualquer forma. Deus disse não, existe um caminho, existe uma verdade, existe um povo que vai dar a última chamada da misericórdia a um mundo que perece no pecado. E nós precisamos fazer parte desse povo. Nós precisamos acordar, porque muitos estão dormindo, pensando que falta muito para a vinda de Jesus. Eu, como pastor, posso estar, estou surpreendido com o que está acontecendo no mundo. Só no mês de agosto, até o dia de hoje, batizamos 24 pessoas. E não fizemos nenhum ciclo evangelístico. Vocês não acham que o Espírito de Deus está dizendo: gente, é hora de acordar, é hora de falar, é hora de fazer nossa parte, porque Deus tem que cumprir um propósito com sua igreja. Deus quer cumprir um propósito com nossa vida. Agora, alguém pode se excusar e pode dizer: pastor, eu não sei. E eu quero dizer para vocês o seguinte: neste momento eu vou chamar a Yolanda e os que se batizaram. As Bíblias estão aí, os kits, assim, tá? Podem vir, por gentileza, bem rapidinho. Enquanto eles passam aqui na frente, eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de 1 de Coríntios, capítulo 12. E enquanto eles passam aqui na frente,
para receber seus kits. Podem subir aqui na plataforma, porque a igreja vai entregar um kit, seu certificado e seu kit. Para quê? Para que eles possam, pela graça de Deus, se tornar em quê? O que nós falamos lá? Quem nasce no reino de Deus, nasce como quê? Nasce como missionário. Então eu tenho aqui Francisco Maurício, né? Teu certificado. Que Deus te abençoe. Aqui está o certificado da Ana Lívia. E a Cleide está entregando os kits. O Phil Collins, nome chique, né? Homem de Deus. E a Gabriele. Vocês estão recebendo um kit. E eu quero dizer para vocês, a Yolanda é a responsável. Ela, uns meses atrás, veio para mim e disse: pastor, me dê os estudos bíblicos. Amém. Pela graça de Deus, eu vou trabalhar para trazer minha família. Amém. Irmãos, nunca foi tão fácil pregar a palavra quanto hoje. Amém. A TV Novo Tempo está bombardeando. E bombardeando os lares e as pessoas que você menos pensa estão ligados. Só estão esperando que você bata a porta. Vamos sentar, ok? Porque vocês eram parte da ilustração da primeira parte da mensagem. A segunda parte tem a ver com quê? Deus dá dons para capacitar aquele que chama a fazer sua obra. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 12. E aqui eu quero dizer assim: o Pai, Deus, o Filho, que na Bíblia é chamado Kyrios, o Senhor Criador do Universo, e o Espírito Santo estão unidos na obra de salvar a humanidade e na capacitação de pessoas envolvidas nesta obra. Observe, pegue sua Bíblia, nós vamos olhar com carinho. O restante da mensagem está fundamentado no capítulo 12, 13 e 14 do livro de 1 Coríntios. Bora comigo. A respeito dos dons espirituais, disse Paulo, quero, irmãos, que sejais ignorantes. Certo ou errado? Errado. Nós podemos ignorar que Deus está dando dons à sua igreja? Não, porque Deus está dizendo, por isso eu declarei aqui, Deus dá dons para capacitar aquele que chama para fazer sua obra. Agora Maurício, Phil, Ana Lívia e Gabriele, hoje vocês tomaram a decisão de fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando nós entramos no tanque e vocês foram sepultados, vocês beberam do mesmo Espírito. Vocês foram batizados no mesmo batismo que foram batizados aqueles que se unem à igreja. A Bíblia diz que cada dia o Senhor está unindo à igreja os que han de ser salvos. Amém. Agora, quando Deus nos une, Deus nos dá dons. E ninguém pode dizer: não, eu não tenho dons. Por quê? Capítulo 12, verso número 7, diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando que coisa, diz a Bíblia? Um fim proveitoso. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. Deus não atenta para nossas capacidades, Deus atenta para nossa disponibilidade. Deus está por detrás de tudo. A cada cristão é dado algo para fazer que mostre como Deus é. Todos ganham,
todos son beneficiados. Todo tipo de don es distribuido pelo Espírito Santo para todo tipo de pessoa. Todos estes dons têm origem comum, mas são distribuídas pelo mesmo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe, e como, e quando. Mas, disse Paulo aqui, 1 Coríntios 12, 11, mas um só, é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo, como diz na sua Bíblia, como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui em 1 Coríntios 12, Paulo diz, há diversos dons. Para que são os dons? Para diversos ministérios, e os diversos ministérios vão realizar diversas ações, e as ações têm um objetivo só: conquistar os corações para conduzi-los a Cristo Jesus. Primeiro Coríntios capítulo 12, verso número 4, diz que, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade nas realizações, mas o mesmo é Deus quem opera tudo em todos. Quais são os dons? As listas dos dons você pode encontrar em Romanos capítulo 12, em Efésios capítulo 4 e em 1 Coríntios capítulo 12. Eu, por razões de tempo, só vou mencionar os que estão aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Quais são? Estão a partir do verso número 8. Palavra de sabedoria é um dom. Conselho sábio, palavra de conhecimento, entendimento claro é um dom. Fé, confiança sincera, dons de curar, cura de enfermos, operação de milagres, profecia, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Algumas igrejas por aí dizem: se você não fala dom de língua, se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Essa é uma mentira inventada pelo diabo, porque a Bíblia diz que quem reparte os dons é o Espírito Santo, e Ele não dá a todos dom de línguas. Correto? Algumas pessoas que eu tenho conhecido, que visitaram as igrejas que falam isso, conversando comigo, diziam assim: eu estou frustrado porque eu não falei em línguas. E eu digo: quem disse que todos têm que falar em línguas? A Bíblia diz assim? Não. O que nós temos lido agora? O Espírito reparte os dons como Ele lhe apraz. Mas aqui vem o quarto ponto, o terceiro. O terceiro ponto, o primeiro é que nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho, Deus dá dons para capacitar aquele que vai fazer sua obra. Mas há um terceiro propósito. Deus quer desenvolver a unidade orgânica da igreja. Você já cumprimentou a quem está do seu lado? Você vai olhar para ele e vai dizer: você é bonito, porque você é um filho de Deus. Ora, vocês sabiam que não existem feios, né? Vocês sabiam que não existem feios? Só aqueles que têm uma beleza estranha, né? Mas para Deus todos somos lindos, porque nós somos a obra-prima de Deus.
Helena, você é uma amada de Deus. Amém? E Deus quer que nós possamos desenvolver essa unidade. Olha o que diz a Bíblia aqui, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Somos muitos membros, mas um corpo. Todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Verso 18. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Verso 10 a 22. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. Então aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos nos dar o luxo de desprezar as pessoas que chegam na igreja. Verdade. Nós não podemos destratar ninguém. Porque assim como você, corpo de Cristo, a pessoa que está do seu lado, com suas virtudes e seus defeitos, também faz parte do corpo de Cristo. Agora, é fato que algumas pessoas querem ir embora da igreja porque tem frições, tem brigas, não são bem tratadas, não são bem recebidas na igreja. É fato. Ontem eu estava ouvindo um menino falar, dizer: pastor, quero me mudar de denominação. Eu digo: que é isso? Por que é que a pessoa toma uma decisão de mudar de denominação? E a resposta dele foi: é que eu tenho notado que alguns adventistas são orgulhosos demais. Eu digo: misericórdia, o que aconteceu? Deus está trabalhando para quê? Para desenvolver a unidade orgânica da igreja. Olhe para quem está atrás de você e diga para ele: você é importante porque você faz parte do corpo de Cristo. Ok? Então, eu vou dizer assim: nós necessitamos trabalhar unidos. Na igreja não existe esse negócio: eu sou do Fortaleza, eu sou do Ceará, eu sou do Ferrinho, era ferroviário. Misericórdia. Eu sou de São Paulino, né? Paulista, como é? Torcedor de São Paulo. São Paulo, Palmeiras. Qual é nosso time? Qual é nosso time? Quando o pessoal me pergunta, me diz: por que time, pastor, está você torcendo? Eu digo: pelo time de Jesus. Porque nós fazemos parte de quê? Do corpo de Cristo. Então necessitamos trabalhar unidos, necessitamos trabalhar com humildade. Todos são importantes na realização dos propósitos de Deus. Não podemos trabalhar em forma isolada, independente. Temos que respeitar
Os outros, temos que respeitar as pessoas, elas são amadas de Deus. Temos que respeitar as autoridades, as instâncias, as comissões. Não podemos destratar ou agredir nossos irmãos porque não têm as mesmas aptidões que nós. Nós somos diferentes, não podemos agir em forma arbitrária ou em forma arrogante. Temos que respeitar o que Deus tem feito e está fazendo na igreja. Na igreja tem que haver ordem e decência. Até o mais simples tem que ser tratado com dignidade e com respeito, como um filho de Deus. Os filhos de Deus são a menina dos olhos de Deus. E quando você mete o dedo na menina dos olhos de Deus, Deus disse: cuidado, você não está brincando com qualquer um. Está brincando com alguém por quem eu dei o meu sangue. Então disse aqui o livro de 1 Coríntios capítulo 12, verso número 28, disse o quê? O verso 27 e o verso 28. Ora, vós sois, que coisa disse aqui? O corpo de Cristo. E individualmente, vocês são o que, disse a Bíblia? Membros desse corpo. Então a igreja adventista é uma família, é um corpo. Eu, como pastor, tenho experimentado um fato. Eu já caminhei um pouquinho no mundo. Deus me deu esse privilégio. Já fui na Argentina, já fui no Peru, no Chile, no Paraguai, na Bolívia, no Brasil. Temos caminhado um bocado. No Panamá, nos Estados Unidos, na Europa, na África. E eu tenho descoberto uma coisa. Pode ser que você não fale a mesma língua. Estivemos no lar de uns amigos na Alemanha. A gente não podia se comunicar porque eu não spreche Deutsch. Mas o irmão nos acolheu na sua casa. Nos permitiu pregar na sua igreja com tradutor, né? Graças a Deus pelo dom de língua certo na igreja. Amém. Esse é o dom. Amém. Falar com nossos irmãos, visitar a terra de Israel, nos encontrar com nossos irmãos. Eu tive a oportunidade de estar em um congresso de professores de teologia de 40 países do mundo. E entre eles veio um africano. Estava a Rebeca também conosco lá. E ela teve que ir a passar uns dias numa casa que tem a Universidade de Andrews, numa moradia aí no centro de Jerusalém. E este pastor, que não tinha recursos, que não estava no hotel, e que estava morando naquele lugar, cuidou das meninas, da esposa de um colega e da minha esposa. Em gratidão, nós demos para ele um presente, um brinde. Eu digo: Rebeca, vamos dar $20 ao irmão, como carinho, que ele compre alguma lembrança para a sua família. Quando o homem recebeu os $20, as lágrimas começaram a rolar pela sua face. E ele disse assim: $20 é o salário que eu recebo lá na minha terra. Ele não podia acreditar. Para nós era, diríamos, algo que era um presente, um carinho. Mas Deus está trabalhando para construir uma unidade, uma família. Verdade. Verdade. Nossos irmãos de que igreja vieram hoje? Conjunto Ceará. Conjunto Ceará. Mas o corpo de Cristo está lá. Verdade. O corpo de Cristo está se espalhando e mais pessoas precisam ser unidas à igreja. Verdade. Paulo disse que nós temos que procurar os dons espirituais. Nós temos que procurar progredir, necessitamos crescer.
O capítulo 12, verso número 28, diz: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, que coisa? Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons para curar, socorros, governos, variedades de línguas. Mas a última parte que eu quero compartilhar com vocês, e o quarto ponto desta manhã, é que o caminho mais excelente para usar nosso dom, realizar nosso serviço ou nossas ações é o caminho do amor. Vá comigo para 1 Coríntios 13 agora e observe como Paulo trata o tema do amor. Capítulo 12, verso número 31, diz: entretanto procurai com zelo os melhores dons, mas eu passo a mostrar-vos, que coisa diz ele? Um caminho sobremodo excelente. Verdade. Quantos queremos ganhar pessoas para Jesus? Posso ver sua mão? Amém. Aqui está o segredo mais espetacular na Bíblia. Amém. Pessoas não aceitam nossa religião. Pessoas não aceitam que você tente mudar a religião deles. Mas eu pergunto para vocês: quantos gostamos de sentir-nos amados? Posso ver sua mão? Amém. Agora você vai dar um abraço para a pessoa que não abraçou. Bora. Muito bom. É bom demais dar um abraço, porque você pode expressar carinho, pode mostrar amor. E aqui eu quero que você preste atenção ao seguinte: o motivo que deve impulsionar nossas ações, serviços, o uso de nossos dons é o amor. Porque Paulo disse aqui, agora eu vou ler uma outra versão que não está na mão de vocês: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Como que faz uma porta enferrujada? Como diz na sua Bíblia? Leia o texto bíblico. Ainda que eu fale nas línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como? Muitos membros da igreja são como esta campainha. Fazem o quê? Barulho. Mas são carentes de amor. O amor de Cristo não tocou seu coração, não transformou seu coração. São como o sino que retine. Mas Paulo está dizendo: irmãos, o que dá doçura a nosso falar? O amor de Jesus. Isso era diferente nas palavras de Jesus. Jesus amava as pessoas com as quais ele falava. Paulo disse mais: se eu pregar a palavra de Deus, pregando com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, como diz o verso 2, não serei nada. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres, ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor,
não cheguei a lugar nenhum. Assim, não importa o que eu diga, não importa o que eu creia, não importa o que eu faça, sem amor eu estou falido. E cristianismo sem Cristo não faz sentido, como Cristo, o Cristo que nós predicamos, ou o Cristo de quem nós falamos sem amor, não faz sentido. Verdade. Porque quem não ama não conhece a Deus. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob. O amor não tem mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base de eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada, a profecia, um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará seu limite. Mas, como disse, mas o que nunca deixará de ser é que coisa? A confiança firme em Deus, a esperança inabalável e o amor extravagante. Mas o melhor destes três é qual, irmãos? É o amor. Por isso Paulo disse no capítulo 14, verso número 1: procurem viver uma vida de amor como se a vida dependesse disso, porque de fato depende, e entreguem-se aos dons que Deus dá. Verdade. E a última parte é: nosso desafio é ser e fazer como Jesus foi e fez. Deus está trabalhando na edificação de nosso caráter, na construção de sua igreja. Crescer não é uma opção, é uma necessidade. Quem para de crescer morre. Verdade. Qual é o dia em que uma árvore morre? Você sabe? O dia que uma árvore morre é o dia que ela para de crescer. Qual é o dia que um cristão morre? O dia que ele para de crescer. Quem não se prepara e cresce, morre. Morre na tarefa de ser uma pessoa de influência. Então não pode ser um líder. Nosso alvo é crescer até atingirmos a estatura da plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Filipenses 2,13 diz: Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar. E Filipenses capítulo 2, verso 3 a 5 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando os outros como superiores a você, a si mesmo. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 14, verso número 12. Vamos a escutar ler as mulheres, só mulheres. 14, 12. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, como disse? Procurai progredir para quê? Para a edificação da igreja. Eu vou ser melhor. Não que o irmão, eu vou ser melhor para ajudar meu irmão. Agora pensem, se todos nós crescemos, nós vamos conquistar o mundo mais fácil, sim ou não? Sim.
Se todos agimos com amor, nós vamos conquistar o mundo, sim ou não? Sim. Claro que sim. Por isso, disse Paulo, façam o seguinte: quando se reúnem no culto, cada um de vocês esteja preparado para fazer o que é proveito para todos. Cantar um hino, ensinar uma lição, contar uma história, fazer uma oração, falar em línguas ou interpretar línguas. Que não haja mais de 2 ou 3 pessoas falando no culto. Os demais ouçam e guardem todo aonde? No coração, na mente. Cada um por vez faça a sua parte, para que ninguém assuma o controle. Cada pessoa que falar tem chance de dizer algo especial da parte de Deus, e vocês irão aprender com os outros. Se escolhem falar, são também responsáveis pelo modo e o momento em que falar. Quando adoramos da maneira certa, não há confusão. Deus nos conduz em harmonia, e isso vale para todas as igrejas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Tudo seja feito com decência e com ordem. Tudo que nós fazemos tem que ser para a edificação da igreja. Pergunto: hoje nós consideramos que toda pessoa necessita cooperar com quem? Com Deus, para que os propósitos dele sejam realizados na igreja. Primeiro, temos a responsabilidade de comunicar as boas notícias de salvação ao mundo. Segundo, Deus nos dá dons para capacitar aquele que chama para fazer sua obra. Terceiro, o caminho mais excelente para usar nosso dom, realizar nosso serviço ou nossas ações, é o caminho do amor. E quarto, nosso desafio é ser como Jesus foi e fazer como Jesus fez. Eu vou pedir que o conjunto venha aqui na frente para cantar o último hino. E enquanto eles vêm, eu tenho umas perguntas para fazer para a igreja. Primeiro, quem entende e quer assumir a responsabilidade de ser um instrumento na comunicação da salvação eterna? Posso ver sua mão? Amém. Amém. Você quer ser um discipulador de discípulos? Amém. Amém. Segunda pergunta: quem deseja usar os dons que Deus lhe deu para fazer a obra de nosso bom Deus? Posso ver sua mão? Amém. Amém. Terceira pergunta: quem deseja ser movido pelo amor de Cristo em toda ação, em todo serviço, em todo ministério, no uso dos dons que Deus lhe confiou? Amém. E quarta pergunta: quem deseja ser e fazer como Jesus foi e como Jesus fez? Se você tem esse desejo no seu coração, depois que o conjunto cantar, nós vamos a orar tomando essa decisão.
Queremos te agradecer porque para que nós possamos entrar no teu santuário, o teu propósito de amor transformando o nosso coração deve se cumprir em nossa vida. Querido Pai, precisamos contar as boas novas de Jesus. Precisamos levar a esperança para aquele que não tem. Precisamos usar os dons que o Senhor nos deu. Eles se multiplicam com o uso. E nós podemos encontrar felicidade e alegria usando o que somos e o que temos para conquistar os corações das pessoas. O melhor caminho, além dos dons que o Senhor nos deu, é o caminho do amor. Para amar como Jesus amou, para agir como Ele fez, e para que tua igreja seja edificada e o teu propósito seja realizado em tua igreja e em nossa vida. Ajuda-nos, Pai. Nós ficamos em pé porque reconhecemos que há uma obra a ser feita e clamamos que teu Espírito realize esta obra conosco, em nós e por meio de nós. Oramos agradecidos pela colheita que o Senhor haverá de nos dar. Sairemos em teu nome para fazer tua obra e como corpo traremos, Pai, gavilhas preciosas aos pés de Cristo. Pessoas libertas do pecado, pessoas resgatadas do mal. Milagres haverão de se operar, vidas serão salvas. E então, terminada a obra, veremos a Jesus vindo com poder, glória e grande majestade. Oramos agradecidos em nome de Jesus e pedimos que nos uses como teus instrumentos. Amém.